quais as principais funções de um coordenador? Bom, o coordenador pedagógico ele tem a função de analisar, né, os melhores planos, as melhores metodologias de ensino que os professores, o corpo docente vai aplicar naquela unidade de ensino, né? Isso não somente parte de uma decisão do coordenador pedagógico, mas de uma decisão tomada em equipe, entre a equipe gestora, né, na pessoa do coordenador pedagógico, do articulador de ensino, junto com os demais professores. Entendi. Na sua opinião, quais habilidades o senhor considera essenciais para ser coordenador? Bom, para ser coordenador pedagógico é uma profissão um cargo que exige alguns requisitos. Os que eu elencaria, os principais são liderança, né, observação, organização, são algumas capacidades, algumas habilidades que o coordenador pedagógico deve ter, né? Sempre analisando, né, ouvindo os demais colegas de trabalho e orientando-os, né, a buscar uma melhor forma de trabalhar, né, tanto na questão metodológica, né, das metodologias, como também nas estratégias de ensino, né, nos seus planos, revisão dos seus planos de ação, vendo o que deu resultado, vendo o que não deu resultado, para ser posteriormente corrigido e realinhado em um momento posterior. Como é feita a articulação entre o coordenador, direção e professores? Nós temos na escola um momento de HTPC, que são as horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas para planejamento coletivo. Esse encontro ele acontece uma vez por semana e nesse encontro a gente se junta tanto a equipe da gestora, a coordenação pedagógica, o articulador de ensino, com todos os demais professores, para alinharmos as nossas pautas de ensino. Entendi. Sobre os desafios, nós sabemos que todas as profissões têm seus desafios. E quais são os desafios do coordenador? O coordenador pedagógico tem uma série de desafios, mas eu elencaria o principal a sobrecarga do trabalho, né, que são muitas demandas que a gente tem para resolver, né, tanto do âmbito disciplinar, como também na questão a principal, que é a questão pedagógica. Temos também a família, né, o trabalho junto com a família, que se dá nos momentos de reunião de pais e mestres, reuniões com os pools da coordenação também, em momentos individuais com pais de alunos, né? Então são determinados casos. Além, claro, também de hoje ter uma disciplina muito grande, né, uma falta de interesse por parte dos alunos, certo? Uma desmotivação, a desmotivação talvez seja o principal fator que dificulta o trabalho do coordenador pedagógico e dos professores também. Agora, uma opinião. Como o senhor vê as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem? As ferramentas digitais, elas vieram para ajudar também. Existem dois lados, o positivo e o negativo. Mas do lado positivo que eu vejo, elas facilitam o processo de ensino-aprendizagem na medida que elas deixam, né, esse processo mais prático, né, lúdico, de uma maneira mais lúdica, e também dessa forma audiovisual, né, que atrai o aluno, que atrai os alunos de qualquer idade, né, aguçando neles o senso de curiosidade, né? Então, eu acho que essas ferramentas digitais elas ampliam essa curiosidade, né? E dá ao aluno a possibilidade de pesquisar mais. E no seu cargo, a tecnologia, como o senhor vê ela? Então, da maneira, como eu falei, né, da maneira pedagogicamente falando, elas podem ser aliadas, desde que usadas da maneira correta, né? Uma aula, onde você possa também utilizar, sei lá, alguma série, vídeo, né? Um filme que mostre uma temática de uma maneira mais descontraída, não aquela coisa só conteudista, né? Então, esse é o lado bom. Mas, por outro lado, também tem a parte negativa, né? Onde os alunos, por não saberem usar da maneira correta essas ferramentas, acabam se atrapalhando muito,
Por isso que, né, nós temos aí já a partir desse ano 2025 a Lei 15.010, se não me engano, que proíbe o uso dos celulares na sala de aula. Claro que o uso do celular ele não está totalmente proibido, ele existe algumas exceções, dependendo da maneira, dependendo da forma pedagógica. Se o professor autoriza esse celular, o aluno pode usar, desde que seja para fins de pesquisa, né, de pesquisa daquele conteúdo em si, né? Então ele tem dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Isso. Agora, falando sobre o futuro do seu cargo. Como o senhor enxerga as perspectivas profissionais na área da coordenação pedagógica? Então, o cargo de coordenador pedagógico é um cargo que requer muito empenho, né? As perspectivas que eu vejo, tanto da coordenação pedagógica como da educação da maneira geral, os professores, né? Porque antes de ser coordenador, eu sou professor, né? Ninguém é coordenador para o resto da vida, então coordenador é um cargo que estou ocupando atualmente. As perspectivas que eu vejo é a seguinte: eu acho que no Brasil, né, a educação da maneira geral, elas deveriam ser muito mais reconhecidas, né, muito mais, existe não tanto vejo como um investimento, mas um reconhecimento dos professores, da educação em si, porque tudo passa pelo professor, né? Então, é uma carreira, a educação. Tem, claro, como todas as áreas, tem que gostar do que faz, né? Quem gosta do que faz nunca trabalha, é o que eu sempre digo. A pessoa que escolhe a educação e ela gosta daquilo, ela não está trabalhando, ela está fazendo o que ela gosta. Então, ela não está se sacrificando tanto, porque é uma coisa que ela gosta, né? Então, a perspectiva que eu vejo é, se você gosta da área da educação, né? Se você se identifica com aquilo, vir para a educação. Não tanto pelo financeiro, mas pelo retorno que nós temos, a gratificação que nós temos quando nós vemos um aluno que se dá bem na vida, que se sobressai, que consegue atingir os seus objetivos de vida, né? Tanto de vida como também profissionais. A gente fica muito satisfeito com isso. Agora uma pergunta sobre as relações, tanto com famílias e alunos. Como o coordenador se relaciona com as famílias e os alunos? Pronto, as redes sociais ajudam também nessa questão. Nós temos grupos com os alunos, nós temos também grupos com os pais de alunos, nós temos momentos de reunião com os pais dos alunos, geralmente no começo de cada semestre. Nós passamos para os pais dos alunos nessas reuniões o que pode e o que não pode na escola, né? Nós passamos o projeto político-pedagógico da escola, o regimento escolar para esses pais, para eles terem conhecimento daquilo porque o regimento é como se fosse uma constituição de uma escola, né? É o que determina, digamos assim, entre aspas, as leis, né, daquele estabelecimento, a constituição. Então nós passamos para eles logo no começo do ano, né, a cada fim de semestre também, né, nós passamos para os professores, temos uma relação muito próxima com eles, né? O trabalho da escola, a escola sozinha não consegue, tem que ser um trabalho em equipe, em comunidade, aberta para os pais dos alunos, né? Isso são atividades que nós realizamos com os pais, ou da coordenação diretamente com os pais, ou de pais e mestres, com os professores da escola, né? Agora, a penúltima pergunta, e também importante, é você ressaltar a importância do coordenador no corpo pedagógico. Eu acho que o coordenador pedagógico, ele é a espinha dorsal da escola, ele é aquele que tem uma responsabilidade muito grande nas costas de melhorar os índices da escola, melhorar o IDEB, né? Aquelas avaliações externas, né, que vem. O próprio Enem também, a gente forma para o mercado de trabalho também. Então, nós temos essa função. O coordenador pedagógico, como está à frente, é um cargo de liderança, né? Então, esse cargo ele requer que o profissional da coordenação esteja atualizado com as diretrizes, BNCC, no caso do Estado de Alagoas, o RICAL, né? São vários documentos que a gente tem que estar constantemente atualizados, né? Então, cabe a nós, coordenadores, estarmos também avaliando semestralmente ou mensalmente, talvez,
três coisas principais, são as notas, né? Avaliações, as avaliações dos alunos, as notas, a frequência e os conteúdos, o que é que esse aluno está estudando, né? Então, a partir disso, eu creio que o coordenador pedagógico ele tem uma importância primordial aí no corpo docente da escola. E é um trabalho em equipe, uma parceria do coordenador pedagógico com os demais professores. Agora, para encerrar, quais os conselhos que você daria para quem deseja seguir na carreira de coordenação ou na carreira de educação mesmo? A gente sabe dos desafios, das dificuldades, mas toda área tem sua dificuldade, todas as áreas têm seus prós e contras, né? Não vou dizer que é uma profissão que vai deixar ninguém rico, né? Mas é uma profissão que dá para você viver bem, né? Então, assim, eu aconselho, inclusive, e se você tiver alguma habilidade, se você tiver identificação com essa área, que seja, né? Faça, venha para a educação, venha ajudar o país a crescer, né? Porque todas as áreas, como eu já falei, todas as professor, médico, engenheiro, advogado, juiz, eles têm vários professores ao longo da sua formação, né? Sem professores, ninguém consegue chegar em cargo nenhum. Então, eu creio que a educação tem seus desafios, mas tem seu lado negativo, claro, como todas as outras, mas eu acho que o lado positivo ainda vale a pena, né? A gente tem, como eu falei também, já falei sobre isso, nós temos uma gratidão muito grande quando nós vemos, falo de mim, né? Quando eu vejo um aluno que se destaca, um aluno que consegue bolsas internacionais, intercâmbio para outro país, ou que consegue almejar aquela profissão que ele tanto sonhava, né? Um cargo de chefia, um cargo aí que ele almejava, a sua família sonhava, né? Então, assim, é muito gratificante, certo? Então, eu não me arrependo de ter ido para a área da educação, gosto do que faço, certo? E se você para quem tem o sonho, né? Quem tem aí o desejo de ser professor, que venha, junte-se a nós. Muito obrigada por responder as perguntas, está disponível. E é isso.